Olá, pessoal! Conforme eu tinha prometido para vocês, eu vou estar falando um pouco sobre o crime de associação criminosa e também o delito de constituição de milícia privada. Então, vamos começar com o 288 do Código Penal. Conforme eu falei pela aula do Google Meet, esse crime ele sofreu uma alteração em 2013. Até então ele se chamava bando ou quadrilha, e por isso pegou o nome que nós utilizamos até hoje, formação de quadrilha. O nome correto, a partir de 2013 e até hoje, é associação criminosa. Nós chamávamos os integrantes de bandoleiros ou quadrilheiros. Agora eles são associados. Diz assim: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de praticar crimes. A associação, ela tem que ser no número mínimo de integrantes de 3 agentes. Isso sofreu uma alteração também, porque a leitura do artigo anterior, até 2013, era o mínimo de 4, tá? Agora, o mínimo 3 pessoas. Neste número, poderá haver, sem problemas nenhum, inimputáveis, desde que eles tenham uma certa capacidade de compreensão e discernimento, desde que eles teriam condições de praticar crimes. Então, não dá para termos ali uma criança em tenra idade ou um doente mental. Logicamente, eles não serão computados no número mínimo de 3, porque eles jamais teriam condições psíquicas de delinquirem, tá? Mas vamos dizer ali um menor de 18, um rapaz de 15, 16, 17 anos, tranquilamente. Vamos dizer que tenham 3 pessoas e que fique provado que elas compõem uma associação criminosa, que eu já vou explicar como que a gente faz para analisar se é uma quadrilha ou não, uma associação. E desses 3, um somente tenha 18 anos ou mais, 19, 20. Os outros 2 são menores de idade. Temos uma associação criminosa? Tranquilamente. Este maior de 18 vai responder pelo crime de associação criminosa, o 288, e os outros 2 são menores infratores, vão responder por ato infracional análogo ao 288 do Código Penal. Outra coisa interessante é que não é necessário que a polícia identifique e prenda todos os integrantes da associação. Se ela conseguiu identificar, provar, por exemplo, através de escutas, telefônicas, de que há uma associação criminosa, e vamos dizer que sejam 10 pessoas, os integrantes, e deu para provar que é uma associação, mas a polícia só conseguiu identificar dos 10, vamos colocar ali 7. 3, ninguém sabe onde estão, desapareceram, mas fica provado que aqueles 3 compõem a associação criminosa. Então, assim que eles forem identificados e descobertos, vão passar a responder. Agora, os outros continuam respondendo. Do mesmo jeito, se fosse somente 3, porque o mínimo são 3, e a polícia identificou 2. Um ela não identificou. Mas, por interceptações telefônicas, pela ouvida desses 2 agentes criminosos, deu a entender que aquele terceiro faz parte e que eles compõem uma quadrilha, uma associação criminosa. Os 2 que foram identificados e presos vão responder pelo crime, ok? Também não é obrigatório que todos os integrantes da associação se conheçam. Pode ocorrer a associação criminosa que tenham vários integrantes, 20, 30, 40, e que eles residam, inclusive, em estados distantes e diferentes do Brasil. Alguns moram aqui no Paraná, outros na Bahia, outros em São Paulo, e eles mantêm um contato através de telefone, de WhatsApp. Hoje em dia a tecnologia é tão ampla, inclusive utilizada
até mesmo pelo crime organizado, né? Porém, não confundam com organização criminosa, que eu já vou falar depois. Associação criminosa é uma coisa, organização criminosa é outra, tá? Mas pode ser que os associados, eles mantenham contato, eles estão unidos para a prática de crimes, eles compõem uma associação, mas eles não se conhecem pessoalmente. Isso não os impede de responderem pelo crime. Bom, para termos uma associação criminosa, além do número mínimo de 3, o requisito principal é a estabilidade dessa associação. É necessário que esses integrantes estejam reunidos, associados, de maneira estável, permanente, duradoura. Tem que provar esse caráter de estabilidade. Não dá para ser uma reunião, associação, meramente ocasional, passageira, eventual, transitória. Isso é apenas um crime que eles vierem a praticar, ou mais de um, em concurso de agentes. Então, exemplo, eu decidi que eu vou roubar um estabelecimento comercial, ou vou roubar um automóvel, só que eu não quero ir sozinha. Eu decido convidar alguns comparsas. E eu convido o Joãozinho e o Pedrinho. Nós formamos aqui 3 pessoas. E nós cometemos este roubo. Roubamos um automóvel, por exemplo. Isso nada mais é do que um roubo em concurso de agentes. Vai combinar o 157 com o 29 do Código Penal. Tá? Por quê? Porque foi uma reunião passageira. Eu convidei ali a minha galera, os meus amigos, para a gente praticar esse crime. Talvez mais um ou outro crime, né? Mas não é aquela reunião duradoura, com um caráter de permanência, de estabilidade. Eu comentei na aula do Google Meet, volto a falar, que para ser associação criminosa, a reunião dos integrantes é quase como uma família, né? Então tem que ter a prova dessa estabilidade no vínculo deles, ok? E tem que ser para a prática de crimes. A lei utiliza a palavra no plural. Por isso que eles acabam tendo uma estabilidade nessa associação. Porque eles não estão reunidos para cometer um roubo, como eu citei o exemplo. 1 ou 2 crimes. Eles visam praticar crimes. Vários. Então é comum nós termos quadrilhas especializadas em roubo de cargas de caminhões, né? Em roubos de bancos, quadrilhas especializadas em falsificação de documentos, fabricam diplomas de faculdades, fabricam carteiras de motorista e vendem, obviamente, né? São quadrilhas. Tem quadrilhas especializadas para tráfico de pessoas, que é um novo delito, entrou no Código Penal em 2016, está no artigo 149A, e tem tráfico de pessoas para várias finalidades, para o trabalho escravo, para adoção ilegal, para a prostituição. O mais comum é o tráfico de pessoas para fins de prostituição, exploração sexual. E dificilmente vai ter uma pessoa traficando outras. Geralmente são várias, elas compõem uma quadrilha. Então, para ser uma associação criminosa, além da estabilidade na reunião dos associados, tem que estar voltada para a prática de crimes. Mas não é necessário que essa quadrilha chegue a praticar nenhum crime. Basta a finalidade, o intuito é praticar crimes. Mas não precisa chegar a praticar nenhum delito. O 288 é um crime formal, de consumação antecipada. Consuma-se com a mera associação, visando a prática de crimes. Com a entrada do terceiro integrante está consumado, não sendo necessário a prática de nenhum crime. Portanto, não precisa de resultado. Consuma-se com a mera conduta, a mera associação. Claro que, geralmente, na prática, quando a polícia ela descobre uma quadrilha, essa quadrilha já está atuando na praça há um bom tempo, já está praticando crimes. Por exemplo, uma quadrilha especializada em falsificação de documentos públicos, em venda de carteiras de motorista.
Geralmente ela já está fabricando e vendendo essas carteiras, esses diplomas, esses RGs, CPFs, enfim, documentos há um bom tempo, até que uma hora a casa cai e a polícia pega. Então é isso que nós costumamos ver na mídia, quadrilhas que já estão delinquindo. Mas precisa chegar a delinquir? Não. Claro que se a quadrilha visa praticar crimes e ainda não praticou nenhum, para a polícia descobrir é muito mais difícil. A investigação tem que ser muito mais ampla. Geralmente, quando a polícia suspeita, ela começa a fazer escuta telefônica, né? E para não ser uma escuta clandestina e, portanto, ilegal, e aí não poder ser utilizada pela polícia como meio de prova, ela tem que pedir autorização do juiz, né? Então, com a autorização do juiz, para fins de investigação policial, essa escuta, essa interceptação, ela passa a ser lícita. E aí ela é feita dentro da Lei 9.296, de 96, que é a lei conhecida como Lei da Interceptação Telefônica. Ok? Então, não precisa chegar a praticar crimes, mas tem que ter a finalidade de praticar crimes. É o dolo específico. Está escrito com o fim específico de praticar crimes. Tá? Então, é o dolo específico, especial fim de agir. Vamos ver o que mais. Fazendo a classificação, que não deu tempo de fazer aquele dia, o objeto ou objetividade jurídica é a paz pública, tá? Que é a paz, a tranquilidade no seio social. Não há objeto material. Pouquíssimos tipos penais não possuem objeto material. Esse é um que não tem, ok? O tipo objetivo é a conduta aqui. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Eu já expliquei todas as elementares. Se eu vou me associar com alguém, eu tenho uma ação. Então, é crime comissivo. Só tem um verbo, uma ação. É um crime de ação única. E é um crime de forma livre. Tipo subjetivo, é óbvio que não vai ter associação para fins de crimes culposamente, né? É claro que é só o dolo, não há forma culposa. O dolo aqui é diretaço, é dolo direto, porque eu quero me associar com uma galera para praticar crimes. É dolo de perigo, é um crime de perigo. E é dolo principalmente específico. Eu não estou me associando com 3 ou mais pessoas para comer pipoca, tomar chimarrão e assistir a Netflix. Eu estou me associando para o fim específico de praticar crimes. Vejam que a lei fala a palavra crimes. Se a associação for para a prática de contravenções, fato atípico. Não dá para eu fazer uma interpretação analógica, porque será em pejus ou em malam partem e não é aceita no direito penal. Então, é só crimes. Sujeito ativo, qualquer pessoa pode fazer esse crime, portanto, é um crime comum. E lembrando que o mínimo são 3 agentes. Então, este é um crime plurissubjetivo. Uma única pessoa não pode praticar. Tem que ser, no mínimo, 3. Nós temos poucos crimes plurissubjetivos no CP. Esse é um deles. Consumação, acabei de falar antes, com a mera associação, quando entra o terceiro integrante, visando a prática de crimes, mas não precisa chegar a cometer nenhum, portanto, crime formal. Não é instantâneo. Associação criminosa é um crime permanente. Depois que eu me associei, visando a prática de crimes, enquanto eu estiver associada, o crime estará sempre se consumando, sempre em situação de flagrância, e por isso que a polícia pode, desde que ela descubra que realmente é uma associação criminosa, prender os integrantes, mesmo sem mandado e mesmo à noite, porque estará prendendo-os em flagrante delito. Nós temos no parágrafo único majorantes. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Armada pode ser arma de fogo ou arma branca, como uma faca, um facão, um canivete, uma foice. Pode ser arma própria ou imprópria.
Arma própria é aquela confeccionada e destinada de antemão ao ataque, como um punhal, uma espingarda, um revólver. E a arma imprópria é aquela destinada a outras finalidades, mas que pode ser usada para cometer crimes, como uma faca, um facão, uma foice, um canivete, uma enxada, um machado, etc. Não é necessário que todos os associados estejam armados, basta um deles. Também não é necessário que eles cheguem a fazer uso da arma, basta portarem. A outra majorante é se há participação de criança ou adolescente. Foi incluída para atender aos fins dispostos no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. Eu comentei com vocês em sala de aula que há 3 tipos de associação criminosa. Nós temos a associação criminosa simples, que é esta do artigo 288 caput, mínimo de 3 agentes para a prática de crimes, cuja pena é reclusão de 1 a 3 anos. Porém, temos a associação criminosa qualificada ou especial ou específica, que vocês vão combinar o 288 do Código Penal com o artigo 8º da Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 90. Quando que eu terei associação criminosa qualificada? Quando for, no mínimo, 3 agentes, visando a prática de crimes, mas esses crimes são hediondos ou equiparados. Latrocínio, estupro de vulnerável, extorsão com resultado morte, extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado, favorecimento à prostituição infantil e crimes equiparados, como o tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e etc. Então, se for essa quadrilha, essa associação para a prática de crimes hediondos ou equiparados, vocês vão pegar a pena que está no artigo 8º da Lei dos Crimes Hediondos, que é de 3 a 6 anos. Não é mais 1 a 3, e sim 3 a 6 anos. Essa é a associação criminosa qualificada. E temos a associação criminosa para o tráfico, que está no artigo 35 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. O mínimo não são 3, são 2 agentes, 2 ou mais, e eles visam a prática de crimes previstos na Lei de Drogas, tá? O tráfico, ele é equiparado ao hediondo, porém, como tem a associação para o tráfico disposta no artigo 35 da Lei de Drogas, vocês vão aplicar a pena do artigo 35 da Lei de Drogas, que é maior ainda, vai de 3 a 10 anos de reclusão. Bom, como eu falei para vocês, a associação criminosa, ela é muito parecida, até confunde, com a organização criminosa. Organização criminosa, ela está prevista numa lei, que é a Lei de Organização Criminosa, obviamente, é uma lei nova, é a Lei 12.850 de 2013. Até esse ano, de 2013, nós não tínhamos uma definição muito clara do que seria uma organização criminosa. Durante muito tempo, até 2012, nós ficamos com a chamada Lei do Crime Organizado, que era a Lei 9.034 de 95. Porém, essa lei, ela não servia para muita coisa, para ser bem sincera, porque ela não trazia no seu corpo, no seu bojo, a definição de crime organizado ou organização criminosa. E ficava difícil para nós julgarmos uma organização criminosa, o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, porque nós tínhamos que nos valer de definição de crime organizado previstas em acordos e tratados internacionais dos quais o Brasil era signatário, como a Convenção de Palermo, por exemplo, que trazia, uma definição. Nós começamos a ter uma definição, mas de maneira bem precária, em 2012, através da Lei 12.694, mas não trazia uma definição muito clara. E agora nós temos, na Lei 12.850 de 2013,
no artigo, deixa eu pegar aqui, o artigo 1º, parágrafo 1º, que diz assim: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Para resumir tudo isso, o que diferencia a organização criminosa de associação criminosa? Primeiro, o número mínimo. Associação são 3 agentes, organização são 4. Mas geralmente na prática tem muitos agentes, né? Isso não vai nos ajudar a diferenciar. A diferença está na logística, na estrutura. Uma organização criminosa, ela tem que ser bem estruturada, tá escrito ali. Ela tem que ter uma estrutura semelhante a uma empresa. É uma empresa, né? E ela tem que ter divisão de tarefas e escalão hierárquico. Por isso que o nome é crime organizado, porque é muito bem organizada a estrutura. Então, eles têm escalão hierárquico. Uma empresa, ela tem o dono, o gerente, o subgerente, aí vem o funcionário, vem o vendedor, vem a tia da limpeza, a tia do cafezinho, o responsável do almoxarifado, dos recursos humanos, e vai indo. A estrutura de um crime organizado é igual. É uma empresa muito bem organizada, por sinal. Vocês podem pesquisar, deve ter ainda no Google, que o PCC, por exemplo, o primeiro comando da capital de São Paulo, eles têm um estatuto muito bem organizado. Então, esse escalão hierárquico, há uma divisão de tarefas, né? Eles têm os nomes específicos, né? Que agora eu não lembro, como se fosse o gerente, o subgerente, etc. E cada um faz uma coisa. Tanto é que há entrevista para selecionar o candidato que vai ocupar o posto, o cargo, né? Dentro desta empresa. Uma associação criminosa não tem estrutura, não tem escalão hierárquico, não tem divisão de tarefas como uma empresa, né? Então essa é a principal diferença. Dá para falar que uma organização criminosa seria uma associação criminosa muito maior, muito mais ampla e muito mais bem estruturada. Ok? É isso, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho, não tão lento, se bem que eu não tô falando lento, mas eu vou falar mais rápido ainda para não ficar muito pesado o vídeo, muito longo. O crime de constituição de milícia privada é o artigo 288-A. Ele também é um crime novo, ele entrou no Código Penal em 2012. Popularmente é conhecido como grupo de extermínio. Também é um crime plurissubjetivo, porque nós não podemos ter grupo com uma única pessoa, né? A lei não fala o número mínimo, mas por ser vizinho do artigo 288, a doutrina majoritária também adota o número mínimo de 3 integrantes. 3 ou mais. Vou lê-lo? Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código. Também um crime, como eu falei, plurissubjetivo, né? Também é um crime permanente. Tem vários verbos: constituir, organizar, integrar, manter, custear, que são muito semelhantes. É um crime de ação múltipla, um tipo penal misto alternativo. Bom, vamos por partes. Primeira coisa que nós temos aqui, organização paramilitar. A Constituição, ela fala no artigo 5º, inciso 17, assim: é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Paramilitares são grupos, associações que atuam de maneira análoga aos militares. Geralmente muito armada, com forte armamento,
e ela costuma utilizar de táticas e estratégias exclusivas da polícia militar ou dos militares, por isso o nome, né, paramilitar. Então ela atua paralelamente às forças militares. É muito comum ter ex-militares ou até militares na ativa atuando, infelizmente, né? É a corrupção que acaba pegando também vários escalões. Outra coisa que nós temos no 288A, milícia particular. Milícia vem de miliciano, né? A única milícia aceita é a pública, que é a oficial, é a do governo, que é realmente a polícia militar. Portanto, milícia particular são os particulares, os civis, que passam a agir de maneira semelhante à milícia pública, a polícia. Também é comum termos policiais na ativa ou ex-policiais que integram, junto com os civis, essa milícia. Eles passam a agir como se fossem policiais e eles costumam oferecer prestação de serviço à comunidade. Quando eu me refiro à comunidade, geralmente são as comunidades carentes das favelas. Isso é muito comum no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde nós temos inúmeras favelas, né? Favela da Rocinha, Morro do Macaco, Morro do Alemão, Morro não sei das quantas, tem muitas favelas. E geralmente quem controla lá é... Perdão. A voz vai pifando, né? Quase meia hora de vídeo. Geralmente são os integrantes do crime organizado. PCC, Comando Vermelho, as facções criminosas. E eles costumam impor a lei do terror. Eles se intitulam justiceiros, eles alegam que eles estão prestando serviço de segurança à comunidade e eles dizem que eles estão cumprindo o que o Estado deveria fazer, que é prestar segurança. Então eles alegam que eles atuam paralelamente às forças policiais e militares e na lacuna do Estado. Eles dizem, olha, já que o Estado não está aqui para nos dar segurança, então nós vamos colocar segurança para vocês, para a comunidade. Muito bonito o discurso, né? Se isso não fosse cobrado. Eles geralmente cobram, e altos valores, é uma espécie de mensalidade, né? Dos membros da comunidade para prestar esse suposto serviço de segurança. E eles também cobram vários outros serviços. Por exemplo, GatoNet, ou Sky Gato, né? Quem quiser ter sinal de TV a cabo tem que pagar para eles. Serviço de transporte, para descer do morro até a cidade é longe, tem que ser de carro. Geralmente são vans ou motos, né? Que as pessoas da comunidade têm que pegar com esses chefões do crime organizado, esses integrantes da milícia particular. Também serviços de botijão de gás, né? Gás de cozinha, aluguel. Eles costumam construir vários apartamentos, edifícios, e eles cobram aluguéis absurdos em cima, né? Então são grupos que atuam como se fossem policiais, mas eles costumam impor a lei do terror. Então, se nesse dia, hoje, eles falam, olha, hoje ninguém abre o comércio, todo mundo fecha as portas, por exemplo, numa retaliação à morte de algum integrante deles, né, que a polícia matou, ninguém pode abrir o comércio, senão leva chumbo, né? Por isso que é conhecido como grupo de extermínio de pessoas. Outra palavra que tem no 288A é grupo ou esquadrão. É a mesma finalidade, né? É grupo ou esquadrão que eles se intitulam Esquadrão da Morte, justiceiros, né? Eles costumam passar fogo, apagar determinadas pessoas que na análise e nos conceitos deles merecem morrer. E eles saem passando fogo mesmo. O crime que eles mais praticam é homicídio, né? Mas pode ser também crime de lesão corporal, crimes de tráfico de drogas, crimes de estupro, né? Tem vários crimes. Um interessante aqui é que o legislador diz assim no 288A, que é para a prática de qualquer dos crimes previstos nesse código. Aí
nós não poderemos enquadrar crime de tortura, e muitas vezes esses esquadrões da morte, né, esses grupos de morte, eles praticam muita tortura, só que não dá para enquadrar no 288A. Eles poderão responder pelo crime de tortura, que está na Lei 9.455 de 97, a lei de tortura, mas não pela constituição de milícia privada, porque tortura não está no Código Penal. Ah, eu falei do tráfico de drogas. Apaga, né? O que esses grupos fazem de tráfico internacional de drogas não está no gibi. Mas, pelo 288A, se for só tráfico de drogas, eles não podem responder pelo seguinte, que eu tinha esquecido. O tráfico de drogas não está no Código Penal. Está na lei de drogas, né? E aqui fala somente crimes previstos nesse código. É uma falha do legislador muito criticada por todos os doutrinadores, né? Porque acaba ficando impune. Claro que eles vão responder por tráfico de drogas, pela lei de drogas, mas não pelo 288A. Tem que ser só crimes que estão no Código Penal. Homicídio, lesão corporal, extorsão mediante sequestro, estupro, favorecimento à prostituição, receptação, contrabando, descaminho, etc, etc. Tá? Seria mais ou menos isso, pessoal, só para vocês terem uma noção. Não esqueçam que também é um crime plurissubjetivo, mínimo de 3 agentes, então um só não faz. Também é um crime permanente e é um crime formal, tá? Não precisa chegar a praticar nenhum crime. Basta as condutas de constituir, integrar e etc, etc. O mesmo raciocínio do 288 que eu expliquei antes. É isso aí, pessoal. Até lá!